Olá, meu nome é Rafael, sou consultor de sistema da Exact Intelligence e hoje estou gravando esse vídeo para auxiliar os clientes aí com a nova atualização, fazer algumas conferências após a atualização para poder retificar os eventos do e-social, para poder corrigir algumas diferenças que ocorreram no extrator da DIRF ano 2026. Gostaria de informar que é um vídeo assim bem objetivo, né? Nada muito formal, porque nós estamos correndo contra o tempo. E como é um caso único, né? Apenas esse ano, vamos usar isso aí. Não vai ser preparado um material de treinamento, nada do tipo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de ponderar aqui que ao subir o novo pacote aí de atualização com conversão de dados, o usuário, antes de começar a rodar o programa que nós fizemos para retificar os dados lá no e-social, né, para atender a DIRF, é bom realizar algumas conferências assim que atualizar o sistema e converter a base, tá? Quais são essas conferências? Eu vou abrir minha máquina aqui. Bom, a primeira delas, então, antes de mais nada, né, como sempre, por medida de segurança, fazer um backup geral da base antes de atualizar essa nova versão, tá? Atualizar a base e converter os dados, e após isso realizar algumas conferências, tais quais: se houve a criação dos novos eventos de adiantamento, geralmente a gente usa o 2990 e o 9500. Serão criados os dois novos eventos, o 2995 e o 9505, ou algum outro evento imediatamente posterior a esse, se esses já tiverem uso na base do cliente. Tá? Onde eu faço essa verificação? Lá, relatório, empresas, cadastros, eventos padrão. Ele vai te dar o relatório lá, veja se foi criado os novos eventos S049 e S050 com esses números de eventos. Feito isso, verifique também a incidência do imposto de rendas nos novos e nos antigos eventos de adiantamento. Lá em parâmetros, eventos, tabela de eventos, tá? O evento 2990. Então veja aqui nessa base que já está convertida, que tem o evento 2990, que é o antigo, e o novo, tá? Então, o evento antigo, que já existia, ele deve estar com essa parametrização aqui, incide sobre adiantamento. E o novo, sem incidência, não incide. E os descontos, o anterior era o 9500, tem que estar incide sobre salários. E o novo 9505 não incide. Então faz essa conferência aqui, depois que converte a base. Essa do relatório que eu falei, do relatório, empresas, cadastro, eventos padrão. Ver se criou aqui, né, os eventos novos. Também verificar se em casos de pagamento dentro do mês, empresas que têm o costume de pagar no último dia útil do mês corrente, né? E tem folha de adiantamento, ele deve trocar lá no acumulado os eventos antigos, 2990 e 9500, para os novos, 2995 e 9500. Aqui eu deixei um antes e depois, né? Veja na base de teste aqui que antes da conversão ele usava o 2990 lá na folha de adiantamento, e após a conversão, lá na folha de adiantamento ele trocou para o 2995, tá? Ele só troca o evento, tá, gente? E na folha mensal, antes da conversão, ele usava o desconto 9500, né? E depois da conversão, ele passa a usar o 9505. Isso para folha que paga dentro do mês. As que pagam fora do mês permanecem os eventos anteriores, tá? Bom, essa é a verificação que tem que ser feita logo após atualizar.
Então veja que não é nada muito trabalhoso, né? É só conferência mesmo, ver se foram criados tudo certinho aqui os novos eventos, ver as incidências desses novos eventos e dos anteriores, e se paga dentro do mês e tem adiantamento se houve a troca lá no acumulado do 29,90 e 9500 para o 29,95 e 9505, tá? Então essa é a conferência pós-conversão. Bom, verificado esses itens, aí nós passamos a então executar o programa que vai retificar os dados, tá? Lá no e-social. Então, antes de mais nada, eu vou abrir aqui o programa para vocês verem. Veja que ele tem 3 rotinas, né? A primeira rotina, a segunda e a terceira. E os meses que você quer retificar. Vão ter casos aí que tem que retificar todo o ano passado, tem casos que vai retificar de um determinado mês para frente, né? Enfim. Mas aqui a orientação é rodar primeira rotina, tá? Desmarca as outras duas, marca os meses que você gostaria de fazer, tá? Aqui vai vir marcado todos. E no momento de fazer a primeira rotina, são os eventos 1298 e o S3000 do 1210, que são as reaberturas das folhas e as exclusões dos pagamentos, tá? Eu oriento que seja feito um evento por vez. Por quê, Rafael? Devido ao portal, bom, vocês trabalham com isso mensalmente, praticamente diariamente, com o portal do e-social, muitas vezes ele está instável, lento, demorado, enfim. E pode acontecer de você marcar os dois aqui, por exemplo, eu já quero reenviar a reabertura e as exclusões. Num momento de transição entre o GSE para o portal, o 1298 ainda está pendente e ele já tentar enviar o 3000. E aí ele retorna o 3000 com erro. Por quê? Porque a folha ainda está fechada, não foi validado lá a reabertura ainda. Um evento foi à frente do outro, entendeu? Então por isso eu oriento a sempre marcar um, enviar. Na hora que você executar aqui, ele vai disparar a reabertura dos eventos, das folhas, né? E acompanhar no GSE se ele já teve o retorno com recibo, né? Transmitido com recibo. Porque se ele voltar com alguma rejeição, a depender de qual evento você está enviando, vai ter que ser corrigido antes de enviar o próximo. Então aqui é bem simples, tá, gente? O processo é esse aqui. Vim marcar o mês que você quer, qual evento que você quer reenviar, e seguir a ordem. Essa ordem é a ordem do e-social, não é uma ordem pré-definida por nós, enfim. Mas conhecendo a rotina do e-social, eu indico reenviar primeiro a abertura, depois que retornou com o recibo as reaberturas de folha, eu desmarco a reabertura e marco para reenviar o 3000. É só você acompanhar aqui na tela, ó, que ele vai te falar qual que é a ordem praticamente, ó. Então, na rotina 1, primeiro o 1298, depois o 3000. Mandou o 3000, retornou transmitido com recibo, eu passo aí para a segunda rotina. Desmarco a primeira, marco a segunda, dou um tab aqui, ele vai marcar todos os eventos que são da segunda rotina. O 1010, o 2299 e o 1200. E eu oriento desmarcar o 2299 e o 1200 e mandar o 1010 primeiro, tá? E aqui no 1010 a gente tem que ter algumas observações que eu indico a fazer não somente aqui, mas também no portal, tá? Quais são elas? Eu enviei o 1010, foi transmitido com recibo. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui na outra máquina. Por exemplo, um dos eventos que serão afetados é o evento de INSS do contribuinte individual, tá? Então, ele estava gravado, se eu não me engano aqui, ele estava gravando 9 e aqui deve ser 41. Então, quando eu reenviar o 1010, não custa nada ir lá no portal e ver se ele gravou na rúbrica do INSS do contribuinte individual, geralmente é o evento 9750, se a rúbrica foi gravada aqui 41. E se, isso foi um caso que a gente pegou num teste de um cliente piloto, existem vigências posteriores.
E se nas vigências posteriores, por exemplo, aqui a última a única, né? É janeiro de 2025. Se tiver uma vigência desse mesmo evento lá em outubro de 2025, se ele permanece com essas incidências aqui. Mesma coisa para o evento de adiantamento, principalmente o desconto de adiantamento. Ele deve estar assim, ó, né, com essa incidência 11 aqui. O programa ele vai reenviar esse evento do adiantamento, essa rúbrica, no mês de dezembro de 24. Mas nesse teste piloto que a gente pegou lá no cliente, ele tinha rúbricas posteriores. Então, ele gravou corretamente a incidência 11 aqui para o IR, tá? Lá em dezembro de 24, mas ele tinha uma vigência posterior. E aí, quando teve o retorno do extrator, ele não mudou lá os adiantamentos lá que estavam incidindo na base de cálculo do imposto de renda e aumentando o valor lá dos funcionários. Então, por esse motivo, acabou não dando certo lá depois que retornou do extrator. Então, o programador fez um ajuste para que, além de dezembro de 24, ele passe a ver se tem vigência posterior e regrave os eventos de adiantamento com a incidência 11. Principalmente aqui no caso o 9500 da época, que é o desconto de adiantamento, que é o que ele está somando lá nos informes dos colaboradores. Então, a se atentar aqui, né, para os eventos de INSS de contribuinte individual e o evento de adiantamento, se as incidências dos impostos aqui estão corretas. O INSS de contribuinte individual lá no IR tem que estar 41 e o adiantamento aqui tem que estar 11. Aqui, ó. Esse foi reenviado por nós, ó, no dia 29 de abril. E ele gravou com a incidência correta. Mas lá no portal, e principalmente se o usuário faz manutenção direto no portal, se existir, ó, esse aqui é o evento 9500, que é o desconto de adiantamento. Se existir vigência posterior, ele passou a não obedecer esse parâmetro que a gente reenviou. O programador fez o ajuste, tá? Para verificar se tem vigências posteriores e regravar também. Porém, a gente não tem como passar uma certeza se o usuário faz a manutenção direto no portal lá do e-social. Então, antes voltando lá no programa, né? Antes de continuar os reenvios, verificar se essa rúbrica está correta lá no portal. Então, antes de eu passar, depois que eu terminei de enviar o 1010, fazer essa conferência lá, para na hora que eu reenviar o 2299 e o 1200, ele não ficar correto, né? Então tá. Mandei o S1010, validei esses eventos, está correto. Eu vou passar a enviar a segunda rotina, desmarco o 1010 e passo a enviar o 2299 e o 1200. Ele vai fazer o processo aqui. Ao final de cada envio dos eventos aqui do e-social, ele dá um log, tá, gente? Ele vai mostrar quantos registros ele afetou no log, enfim, para vocês conferirem. E como eu disse, principalmente aqui no 1200 e no 1210, sempre conferir lá no GSE, acompanhar pelo GSE, por quê? Pode voltar com rejeição, gente. Infelizmente, isso aqui é trabalho. Se ele voltar com rejeição, eu preciso entender qual que é a rejeição. O que a gente geralmente pegou aqui nas rejeições? Aqui os que foram mais comuns. Recibo. Número diferente lá do portal com o que está no sistema. Ou ainda sem o número do recibo no sistema. Isso acontece porque em algum momento de instabilidade do portal, essa comunicação entre o GSE e o portal falha, e aí retorna evento duplicado, aí não tem o número de recibo, ou aconteceu, em raros casos, mas aconteceu, de pegar um número de recibo diferente, tá? Então, se aconteceu no 1200, retornou com rejeição lá do 1200. Eu tenho que entrar lá no portal, ver em que mês e qual chapa foi, e como que eu vejo isso? Acessando a tela de envio do e-social, tá? Então eu acesso o portal, procuro lógico, lá no gestão da folha, o mês e o colaborador que voltou, retornou com esse erro de recibo.
acesso lá a remuneração dele ou o pagamento, se for o 1210 que deu esse problema, e pego o número de recibo e colo no sistema lá em utilitários, manutenção do acumulado e histórico de remuneração. Então, eu vou verificar aqui na tela de envio do e-social, tá? O retorno, qual foi a rejeição, se foi o número de recibo, né? Eu vou verificar aqui, né, se teve, qual foi o problema. Abro aqui o XML para ver. Identifiquei quem é. Se o problema for o recibo, é aqui em utilitários, manutenção do acumulado, histórico de remuneração. Aí você vai pegar a determinada chapa. Se for o 1200, é que aqui está tudo transmitido com recibo, tá? Mas acontece às vezes de estar evento duplicado e tal. Você vai abrir ele, aqui vai estar habilitado esse botão, vai copiar o número de recibo e colar aqui. Copiou, colou aqui, salvou, reenvia novamente o 1200 que ele vai dar certo, ele vai retornar. Ou o 1210 se for o caso, tá? Mas, gente, a lógica do reenvio, aí é lógica de e-social. Então, vocês estão acostumados a enviar o e-social todo mês, esses erros provavelmente vocês já sabem. Eu só estou reforçando aqui, caso alguém tenha dificuldade nesse ponto. Outro erro comum que eu pego lá, lote incorreto. Se retornar com erro de lote incorreto, geralmente é algum momento de instabilidade lá do portal. Aí você marca, reenvia, e ele geralmente reenvia, transmite com recibo sem problema. Também peguei, no momento de enviar acho que o 1210, que tem as informações do dependente, que o CPF do dependente está errado. Ele não, o CPF é inválido. Aí eu verifiquei, no sistema o CPF estava correto, tá, gente? Eu validei o CPF do dependente aqui no caso que a gente pegou, e o CPF estava informado corretamente no sistema. Acontece que provavelmente lá no portal estava um outro número de CPF. O que eu fiz? Eu forcei uma alteração lá na tela de cadastro de dependente, reenviei o 2205, ele validou transmitido com recibo, e depois disso eu reenviei o 1210 e passou tranquilo. Erro de precedência, isso é o que eu falei, né, de enviar evento por evento. Por quê? Aí eu estou tentando enviar o 1298 e o S3000 junto. Aí a transmissão do S3000 chega primeiro lá no portal antes do 1298. Ele vai dar esse erro de precedência, que a folha ainda está fechada e tal. Então, assim, em resumo, é isso, né? É ir marcando lá no programa o que você quer enviar. E eu sugiro enviar item por item, né? Evento por evento. Para a gente não se perder aqui na hora de transmitir ou acontecer a precedência, igual eu falei ali, mandar um evento antes do outro que precisa daquele anterior para poder validar aquele que está sendo enviado. E é isso. A dificuldade aqui vai ser os retornos do e-social, se retornar com algum problema. Caso as folhas estejam processadas, tudo certinho, e o reenvio com os números de recibo, tudo ok, ele simplesmente vai reenviar e vai regravar lá, tá? Então, enviou o 2299 e o 1200, você vai desmarcar a fase 2, né? A gente estava na fase 2 aqui. Vai marcar a fase 3, que é o 1210 e o 1299. Ele vai reenviar, você, como eu disse lá no começo, tenta sempre mandar um de cada vez. Ele vai reenviar os pagamentos. Se não retornar com erro, se for transmitido tudo com recibo, reenviou os 1299, está retificado. Aí tem que aguardar o processamento lá do extrator e verificar se as informações que foram reenviadas ficaram consistentes e corrigir o problema lá na DIRF. Tá bom? É isso, espero ter ajudado vocês e até uma próxima.